Bom, retomando a pergunta que eu fiz no vídeo anterior, vocês iriam em um profissional de nutrição gordo ou um cardiologista, talvez cardiologista que fuma que nem um condenado, talvez não tenha tanto impacto, né? Mas um dentista com o dente todo feio, todo cariado, banguela, eu particularmente não iria. Ou teria dúvidas. Olha, será que esse cara é bom mesmo? Porque ele não faz o que deve ser feito. E eu imagino isso, que a gente chama de estereótipo, não é uma regra, tá, gente? Na minha visão, porque eu já tive colegas, por exemplo, que trabalham com musculação e não eram fisicamente, não pareciam pessoas que faziam musculação. Então, não significa que não tem conhecimento naquela modalidade. Você não precisa ser um Usain Bolt para poder prescrever treino de corrida. Mas a minha concepção, e sempre falo isso nas turmas, a Raíssa talvez deva se lembrar disso, Danilo, talvez, nós precisamos, se nós prestamos esse tipo de serviço, minimamente você precisa absorver isso para o seu dia a dia. Até mesmo porque se a gente fala que a coisa é boa, a coisa é saudável, funciona, por que você não faz? Eu me perguntaria, por que o professor Matheus não corre, ou não pedala, ou não faz musculação, ou não faz uma capoeira, ou qualquer outra modalidade de exercício, sendo que ele vive falando que isso é bom, que isso é saudável, e assim por diante. Então, eu tenho a concepção de que se nós vendemos essa ideia, e quando eu falo vender, né, não é um sentido de simplesmente vender, mas se nós propagamos essa ideia, essa extrema importância de ser ativo fisicamente, fazer exercício, dentro da nossa realidade, seja 2, 3 vezes a semana, todos os dias, mas que você se envolva com exercício físico. Mesmo exemplo, Danilo, que só dá aula, por exemplo, vamos imaginar que o Danilo só dê aula de ginástica. Todos os dias ele dá aula de ginástica, beleza. Mas se ele tem um grupo de corrida, se eu sou ele, por exemplo, e tem um grupo de corrida, eu, 1 ou 2 vezes a semana, ou 3 vezes, dependendo do cansaço físico e da disponibilidade de tempo, eu me programaria, por exemplo, para correr. Por quê? Minha visão. Porque você trabalha com isso. Imagina que bacana no dia a dia, e eu vejo isso com bons olhos, quando você tem um aluno que você corre com ele, por exemplo, que você aguenta correr com ele. Para ele, muitas vezes, é uma satisfação ter o professor do lado. E isso fideliza cada vez, é uma das formas, talvez, de fidelizar o aluno. Você imagina todo o treino que você dá de corrida para o cara, você senta a bunda no banco e fica cronometrando o tempo. Né? Você não brinca, não faz um desafio com ele, você, não, de certa forma, não o acompanha. Não estou dizendo que todos os alunos têm que correr com eles, todos os alunos têm que treinar. Não estou dizendo isso. Né? Não é um companheiro de treino nesse sentido, mas eu vejo com bons olhos quando você tem condições físicas de participar ativamente daquele trabalho, daquela sessão de treinamento. E, no final das contas, você está cuidando da própria saúde. Então, eu vejo que é muito importante tentar atender, de certa forma, esse estereótipo de eu faço o que eu falo, né? E foi bacana isso, numa disciplina que eu dei 1 ano na Unespar, e o conteúdo era sobre nutrição, e eu dei um exemplo de, de uma dieta que estava sendo feita na época, e que havia uma pessoa, um cara, que ele saía com o carro dele, ele adaptou era como se fosse uma Belina, né? Um Corcel, ele adaptou o carro para poder atender as pessoas nas ruas. Então ele fazia o próprio suco verde, ele fazia o suco verde e dava para as pessoas, explicava a importância daquilo e como que as pessoas poderiam emagrecer. Teve um aluno nosso que fez essa dieta sem eu saber. Chegou um dia, acho que quem estudou com ele na época se lembra disso, ele chegou mais magro. Ele não divulgou que ele ia fazer a dieta. E ele chegou lá, a gente brincou ainda, chegou fininho. E aí ele me contou, professor, o dia que você falou daquela dieta, eu achei extremamente interessante e comecei a fazer. E ele perdeu assim 10, 15 quilos, emagreceu muito. E eu dei a aula sobre aquele assunto naquele dia, naquele momento, mas
sem objetivo algum de atingir nesse sentido, de que as pessoas, ó, né, quem gostou faz a dieta. E ele fez por conta própria. Eu não fui vender uma dieta. Eu estava falando sobre uma estratégia de ação para as pessoas perderem peso. Você imagina se você... Tem gente pedindo a dieta aí de novo. Você imagina você fazendo aquela dieta e promovendo aquela dieta para outras pessoas. E estou dando um exemplo da dieta, mas estou pensando no exercício. Você faz o CrossFit, por exemplo, você treina. A pessoa olha para você, naturalmente, ela fala assim, eu quero ficar que nem ele. Agora, se você é gordinho, se você é sedentário, se você não faz como deveria fazer, poxa, eu vou olhar e falar, o cara aplica esse treinamento funcional. Mas o cara não tem porte físico, parece que ele não faz aquilo que ele fala que é bom. Minimamente, é estranho. Vocês têm que concordar com isso, né? Pelo menos eu não consigo enxergar de outra forma. Não, eu vou repetir, não significa que se você trabalha com musculação, você tem que ser o cara mais forte do universo. Não estou dizendo isso. Mas você tem que ter uma condição mínima. Porque se você usufruir daquilo que você fala que é bom, naturalmente você vai evoluir naquela modalidade. Se você treina um grupo de corrida, se você corre, né, talvez não no mesmo volume que seus alunos, mas num volume que entre dentro da sua realidade da semanal, você consegue acompanhar um treino ou outro, você consegue correr, você vai ter um porte minimamente de um atleta de corrida, de uma pessoa que treina corrida. Se você pedala, por exemplo, tem um grupo de treinamento de ciclismo ou mountain bike, né? Você tem condições de acompanhar um treino. Quando você conversa, e aí é que eu falo que eu sempre procuro ir além da disciplina. E eu faço isso em todas as minhas disciplinas, pensando na atuação profissional. Quando você vive aquele ambiente, você sabe qual tênis que é mais interessante para correr, onde estão os melhores preços de tênis, qual bike ou qual ajuste da bicicleta é importante, se precisa ter uma luva com os dedos fechados ou só com os dedos abertos. Detalhes que só quem vive aquela modalidade de exercício sabe do que estou falando. Vou montar um estúdio de CrossFit. Se você nunca treinou, você não sabe nem por onde começar, o que comprar. Você pode até ir no vizinho, tirar foto e falar que era assim. Mas será que o vizinho fez da forma correta? Fez da forma mais adequada? Às vezes o vizinho comprou um monte de equipamento que não precisava. Então, quando você experimenta, você vive aquela modalidade, você tem mais condições de tomar melhores decisões. E, querendo ou não, esse estereótipo, muitas vezes, ele é muito bem-vindo por quem consome o nosso serviço. O aluno veio e fala, os alunos percebem isso. Dentro de uma academia, por exemplo, os alunos percebem aquele cara que dá aula, igual o Danilo, por exemplo, dança junto e tal, e aquele cara que é migué, que para eles é migué, não dá aula, a aula não é tão motivante, o professor não faz junto, né? Então, eu vejo que é importante, de certa forma, atender a esse estereótipo, você fazer a modalidade que você vende. Que eu vejo, né, como eu sempre falo, nós somos prestadores de serviço. Então, nós vendemos uma modalidade de exercício ou várias. Então, eu vejo que é extremamente importante você pensar em consumir também o que você vende. E tudo isso a gente estava falando porque o Danilo deu exemplo de que ele trabalha e o trabalho dele é físico. Então, mas ele não faz tarefas domésticas, mas o trabalho físico, o trabalho dele já talvez suplante, né, já complemente o que ele não faz em termos de tarefas domésticas. E aí a gente chegou no exemplo da pessoa que trabalha muito tempo sentada. Então, um dos exemplos... Oi? Quem falou? Então, o exemplo que deu aí é interromper esse comportamento sedentário. Fica em pé, né? Ou, dentro do próprio trabalho, tem empresas que contratam a famosa ginástica laboral, para as pessoas fazerem lá por 15 minutos alguns exercícios de alongamento, de mobilidade, dentro da condição que o espaço permite. São 15 minutos. Então, você pode você mesmo fazer isso. Né? Igual aqui, eu estava em pé agora há pouco, voltei a me sentar. Daqui a pouco eu levanto de novo e fico mais um tempo em pé. Se você acostuma a fazer isso diariamente, você, naturalmente, ao longo do tempo, você vai aumentar o teu gasto energético.
que é o que as pessoas precisam fazer. E vocês vão ver, no começo, é igual quando você faz a primeira vez a dieta, ou começa a treinar, qualquer modalidade seja. Você sofre, é difícil, para acordar cedo, etc. Daqui a pouco essa ação sua entra na rotina, e você faz sem querer. Hoje, por exemplo, eu fico em pé, às vezes, 2, 3 horas, e nem percebo que estou em pé. Passa assim, amanhã eu estou em pé, hoje, particularmente, eu estou aqui sentada porque eu estou no quarto, porque as crianças estão botando terror lá na sala. Mas, geralmente, eu estou na sala. Então, quando eu não estou dando aula, dá para trabalhar em pé. E aí eu fico em pé boa parte do tempo. E eu dou esse exemplo para vocês, não para falar, nossa, o professor Matheus é o... Não, nada disso. É para mostrar para vocês que, no começo, toda a modificação de ação, ela é pesada, ela é difícil. Por quê? Tem que fazer a pessoa sair da rotina que estava acostumada. Mas, quando você absorve aquilo no dia a dia e entra dentro da sua rotina, você automaticamente já não percebe e acaba fazendo. E eu dou sempre esse exemplo. Imagine vocês tomando banho. Quem toma banho, obviamente, né? Para pensar aí, 30 segundos. Qual é a rotina que você faz de lavagem? Você molha o cabelo, você molha o corpo todo, você lava o cabelo primeiro, você lava os pés, você lava os braços. Qual que é a rotina que você automaticamente faz sem perceber todos os dias? Cada um deve ter uma logística aí. Minha mãe sempre ensinou a cabeça para baixo. Então, lavo os longos cabelos, passo o condicionador, deixo curtir um pouco o condicionador do cabelo, tirei, pego a bucha e o sabão e vou lavando o resto do corpo, de cima para baixo. Talvez você faça uma rotina diferente, uma execução do banho diferente. Mas se você parar para pensar, se você toma banho no mesmo lugar todo dia, né? Não estou falando aquele banho corrido de última hora que você tem que ir para esporádico. A rotina diária. Vocês vão perceber que vocês fazem sem querer a mesma coisa. Por quê? Porque já está dentro da rotina. Está automatizado. Você faz sem perceber. Você faz tem que ficar dando ordem para si mesmo. Diferente, por exemplo, de quem está iniciando a aprender a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, você pensa na marcha, onde você pisa, como troca, pé no acelerador, pé na embreagem. Quem já tem a prática de direção, não pensa mais, é natural. Mesma coisa para moto, né? Onde aperta, onde freia, como é que é, se o manete na esquerda é o freio, se é a embreagem. Você já não pensa mais nisso. Por quê? Porque já está automatizado. Você já gravou aquela rotina de ação. Mesma coisa, essas mudanças de comportamento no dia a dia. Se você está acostumado a ficar em pé, está acostumado a fazer um alongamento a cada meia hora, em que você precisa colocar um despertador no teu telefone, no teu relógio, no próprio computador, dependendo de onde você trabalha, é natural que aquilo vá se tornando uma rotina no seu dia a dia e você faça com o tempo sem se preocupar em, nossa, preciso fazer tal coisa. E é o exemplo que eu dei do banho. Vocês tomam banho do mesmo jeito, todo dia. Quando toma banho, é a mesma rotina. Dificilmente muda. Por quê? Porque já está tatuado em você. Você já está acostumado àquilo. O começo é difícil. Sempre. A modificação de ação, de comportamento, ela é mais difícil. E eu vejo que essa fala minha deveria ser a nossa fala do dia a dia para os nossos alunos, para os nossos clientes. Porque de nada adianta, pensando na área não escolar, por exemplo, o aluno vai lá com você e treina 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, das 6 às 7 da noite. Independente da modalidade. Tá? Então, desses 3 dias na semana, 1 hora por dia, você está ali treinando essa pessoa. Tá? E as outras 23 horas do dia? O que ela recebe em termos dessas informações de gasto de energia para a melhora da saúde dela de forma geral? O que ela recebe de informação e o que ela faz no seu dia a dia? Eu costumo brincar. A academia, o clube, o centro de treinamento, ele não é um local, não é a casa dos milagres. Você não vai resolver o problema da pessoa em termos de saúde, seja perda de peso, ganho de massa muscular, melhora da força, em qualquer aspecto, em 1 hora, 3 vezes por semana. O importante é que a pessoa faça, além daquela 1 hora, 3 vezes por semana, mas que ela tenha hábitos saudáveis no seu dia a dia.
que ela tenha boas horas de sono, que ela faça refeições balanceadas e equilibradas, que ela, no seu trabalho, se é um trabalho mais sedentário, como a gente falou até agora, que ela tenha condutas, ações durante o seu trabalho para minimizar esse comportamento sedentário. Se ela tem condições de pontualmente fazer uma tarefa doméstica ou outra, que ela faça. Tirar o lixo, passear com o cachorro, limpar o quintal, cortar grama. Porque às vezes a pessoa não consegue enxergar que o simples fato dela cortar a grama da casa dela, primeiro, ela vai economizar com o jardineiro. Segundo, ela vai estar gastando energia. Então, aquele bolinho que ela comeu a mais, aquela torta que ela comeu a mais, aquela cervejinha que ela tomou a mais, o vinho, o suco, que também tem calorias, ela acaba equilibrando o seu gasto energético, simplesmente fazendo uma atividade doméstica e que ela tenha condições de manter o peso dela. Você imagina se esse mesmo aluno faz as 3 vezes por semana com você e um dos objetivos dele seja perder peso. Ah, moleque! E aí, dentro desse contexto aqui das atividades físicas, ela só faz o exercício com você e não controla a alimentação, não gasta energia de outra forma, quais são as chances dessa pessoa perder peso, efetivamente, dentro do período de treino que você vai colocar para ela lá? 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando você orienta as outras classificações de atividade física e fala para a pessoa, faça isso, faça aquilo, entre em atividade, principalmente durante o lazer, tudo isso que a gente está pontuando aqui, você aumenta muito mais a chance da pessoa chegar no objetivo dela. E o que acontece quando isso ocorre? Hein? Quando a pessoa alcança o objetivo dela. Qual que é o resultado disso? Tem gente com o áudio aberto aí. Qual que é o resultado disso? A pessoa fica satisfeita. Quais são as chances dessa pessoa manter o pacote de treino com você? Ou quais são as chances também dessa pessoa te indicar outros clientes? Porque, como eu falei anteriormente, nós somos prestadores de serviço, seja na escola ou fora dela. Se o seu trabalho está sendo bem desenvolvido e você está colhendo bons frutos disso, os seus alunos estão tendo melhorias no que eles precisavam e no que eles querem, quais são as chances de você ser recomendado para outros clientes? Minha visão é muito maiores. Você tem condições de aumentar o seu número de alunos. Então, mais uma vez, temos que pensar no conjunto. Nós não somos realizadores de milagres. 1 hora, 3 vezes por semana, talvez não seja o suficiente. Agora, se você consegue que o seu aluno mude o estilo de vida dele, como eu coloquei lá atrás, né? Aquele gráfico em que 51% depende do estilo de vida, opa, é um alerta aí. Eu preciso orientar as pessoas a tentarem, na medida do possível, desenvolver diariamente essas 5 classificações. Se não diariamente, o maior número de vezes na semana. Tem coisa melhor, talvez, do que no sábado, tempo chuvoso, frio, você ligar o Netflix e assistir uma série atrás da outra? Talvez outras pessoas façam outras coisas, mas para quem gosta de assistir televisão, filmes, séries, não tem coisa mais prazerosa que isso. E o tempo está ruim lá fora, quais são as chances de você se motivar a sair lá fora? Sair lá fora é um pleonasmo, né? Sair lá para correr, para pedalar, para passear com o cachorro, ou qualquer outra atividade física que você tenha em mente. As chances são menores. Agora, se você começa a orientar a importância de fazer essas atividades lá fora, no horário de lazer, pelo menos você vai dar a oportunidade da pessoa refletir sobre. Ah, professor, mas isso é informação que todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Quer um exemplo simples do que está acontecendo no nosso dia a dia, por conta da pandemia, as pessoas parece que não sabem. A pessoa sai na máscara, na rua, aí a hora que você vê a máscara está aqui, ó. Ou no pescoço, ou só no queixo. O que adianta usar máscara desse jeito?
Qual que é a orientação? A máscara no rosto, cobrindo o nariz e até a boca. Sair com a máscara pela metade é melhor, é a mesma coisa que não sair. As pessoas sabem da importância e da orientação de se usar máscara e como usar. Mas principalmente porque as pessoas estão morrendo por causa disso. Então, quer dizer, uma recomendação que, se não seguida, pode chegar a uma situação trágica. E as pessoas estão fazendo da forma correta? Então, que dirá para atividade física? Você acha que as pessoas sabem que fazer a limpeza de casa, além de cansar, ela sabe que gasta energia? E que aí talvez permita ela comer um bolinho a mais, um bolinho a menos? Uma tortinha a mais, uma tortinha ali, uma tortinha aqui, um doce, um chocolate. Não estou dizendo para você falar para a pessoa, olha, faça exercício, atividade física, e você pode comer a torta. Não é isso. Principalmente se a pessoa está querendo manter peso ou diminuir peso. Mas mostrar para elas que essas atividades têm impacto a longo prazo, a médio e longo prazo, na qualidade de vida, na saúde delas. E que, em fazendo, todo o contexto pode ser melhorado positivamente. Você veja, um dos primeiros estudos que abordam essa questão da atividade física foi um estudo feito na Europa, se não me engano, em Londres, com motoristas de ônibus e cobradores, para verificar quem tinha o maior gasto de energia por conta da atividade laboral e quem tinha o maior sobrevida, quem vivia mais. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar esse trabalho aí. Eu não vou falar o resultado, mas pesquisem. Vou até colocar para vocês aqui no grupo do WhatsApp as palavras-chave para vocês pesquisarem. Tá? O estudo está em inglês, a versão que eu tenho é em inglês, mas talvez por ter passado muito tempo, já tenha ele traduzido. Tá? Então, eu só quero que vocês procurem como tarefa do lar aí, e já respondendo se alguém está pensando, não é uma tarefa avaliativa, mas é para vocês fazerem a busca aí. Vou mandar daqui a pouco, tá horrível aqui o WhatsApp. Tá? Cadê o material aqui? Não é isso que eu quero que abra. De exemplo de que pessoas mais ativas fisicamente, elas têm vantagens em termos de sobrevida, em termos de viver mais. Uhum. Então, onde que está aqui? É importante pensar nesse aspecto, tá? Pensar nessa condição de orientar as pessoas a fazerem mais no seu dia a dia, ok? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário em relação a isso? Não. Nada, Mariana, Thaís, Tony, Bigatão. Tony Garrido. Eu vou fazer pergunta para vocês, então. Tirando o Danilo aí, quem pratica essas diferentes atividades físicas aí dentro da semana? Eu. Quem é eu? Raíssa? Verdade. Quem? Eu? Eu quem? Raíssa. Que mais? O que você faz, Raíssa? Bom, você é mãe, né? Então você deve sofrer um pouquinho também, que nem eu. Mais, né? Minha menina, ela fica bastante no pai dela também, né? Mas eu faço atividade física tipo de limpar a casa, né? Uhum. E eu atendo em pé também, né? Porque assim, eu tô sem dar aula, né? De dança. Eu não voltei ainda com as minhas aulas, mesmo com as recomendações. Mas, tipo assim, eu atendo Falhou. e eu atendo em pé, né? O tempo todo. Quem mais? Só também. Quem aí no seu lazer faz atividade física, realmente? Fazia o basquete, né, professor? Mas agora tá parado. Alguém tem saído para correr, pedalar, caminhar? Sim, professor, eu tenho saído. Soltar pipa, vale? Vale, atividade física. Tipo assim, eu não consigo fazer as mesmas atividades físicas com a mesma intensidade usando máscara, né? Então, tipo assim, eu tento fazer o máximo possível, assim, por exemplo, assim, andar de bike. Ultimamente eu não tô mais correndo, eu gostava bastante de correr. Aí eu tô tentando me adaptar. Aí, por exemplo,
de bike, eu consigo andar com a máscara. Uhum. E pelo menos o resto, assim, eu tento fazer, né, em casa. Mas eu tenho uma outra pergunta, professor. Por exemplo, assim, saindo um pouco dessa conversa que a gente estava tendo, mais sobre esse slide que está aparecendo, que é a categorização das atividades. Isso eu achei interessante no momento que o professor falou sobre como se o professor parecesse um espelho, né? O professor, você até citou profissionais, por exemplo, o dentista que tem muita cárie, ou a nutricionista que é obesa. O professor na escola, por exemplo, aquele professor que ele não participa muito das atividades. Claro, o professor tem que ficar ali, tem que ter o controle e observar. Mas, principalmente, quando o professor ele é muito... Ele só manda, né? No caso, o professor que ele só manda, ele não interage, não participa junto nas atividades. Você acha que isso também traz uma resposta negativa? Deixa eu só recapitular para entender a tua pergunta. Você está falando isso dentro de uma academia ou na escola? Não, pode ser na escola, né? Porque a gente já citou um pouco assim as academias, agora mais voltado para a escola, a participação do aluno. Você acha que se o professor fosse mais ativo nas escolas, você acha que teria mais a participação dos alunos, ou você acha que assim, isso é irrelevante? Olha, eu vou te dar uma resposta baseado no que eu falei até agora e também baseado em experiências que eu tive dentro da escola, tá? Então, vou dividir a resposta em duas partes, mas para dar uma resposta só. O que nós temos falado é o seguinte, né, que eu estou falando até agora, em termos de motivação até para o aluno, e longe de eu estar adentrando conteúdos psicológicos de orientação nesse sentido, mas o fato é, as pessoas, em geral, elas são movidas, na minha concepção, à motivação. Então, eu vejo com bons olhos quando o professor, o profissional, ele participa ativamente daquilo que ele está orientando. Tá? Fora da escola, é muito mais fácil. Se você vai dar uma aula de dança, dança junto. Você vai dar um treino de musculação, vez ou outra, você vai lá e faz uma brincadeira. Ou hoje você tira assim, olha, exemplo do que eu já fiz e do que já vi colegas de trabalho fazendo. Hoje, quinta-feira, vamos imaginar que agora 11h30 eu vou atender o meu aluno e aí eu vou almoçar, tá? Independente de ser aluno ou aluna, independente da idade. Nesse horário, o que eu vou fazer hoje? Isso você pode criar até como estratégia sua de trabalho. Eu vou fazer um treino junto com esse aluno. Eu vou treinar com ele. Então, eu vou fazer ou os mesmos pesos, os mesmos exercícios, mas eu vou ser parceiro de treino dele hoje. Eu já vi várias pessoas fazendo isso, eu já fiz isso, e eu vejo, né, óbvio, comentários dos próprios alunos entre eles, e o próprio aluno comentando com você no final, pô, professor, que bacana, hein? Fizemos um treino junto. Então, ele valoriza muito isso. E hoje em dia, muito mais do que qualquer época das nossas vidas, não por conta da pandemia, tá? As pessoas têm valorizado muito essa parte afetiva, no sentido de estar mais próximo, fazer, né, essa questão de ser humano mesmo. Então, eu vejo com bons olhos você fazer junto. Fora da escola, muito mais fácil, né, como eu coloquei agora. Dentro da escola, eu mantenho a minha opinião em relação a fazer juntos, né, fazer junto com os alunos. E aí vou dar um exemplo do que eu vivenciei e o quanto a gente, sem perceber, a gente se torna espelho para os alunos. E é o que você falou, pode ser um espelho positivo ou negativo. Quando eu fiz um estágio em 2001, no CAIC, em Londrina, eu ia sempre, né? Eu ia ou de ônibus ou de bicicleta, e eu costumava ir de camiseta regata, né? Principalmente nos dias quentes. Regata, calça ou regata e bermuda. E eu nem tinha percebido, mas um aluno, um professor que trabalhava no mesmo período que eu, que falou, dê uma olhada nesse aluno. Ele mudou da água para o vinho. Falei, como assim? Eu era, né, universitário, primeiro ano, sem noção nenhuma dessas percepções. E ele falou, olha,
ele tá se vestindo exatamente como você. Ele está de regata, ele não usava regata, nunca vi esse aluno de regata, né? Assim, o comentário geral foi, ele está exatamente como você, né? E aí que eu comecei a perceber, comecei a me atentar. Então, que é o que a gente chama de espelho. O aluno, quando você está lá, dependendo da postura que você tem, alguns alunos te veem como modelo, como espelho. Então, se você é um bom modelo nesse sentido, e eu considero um bom modelo você ser ativo, participar das atividades, fazer um momento ou outro, participar de uma competição que você faz lá, que é comum na escola, as brincadeiras de estafeta, você participar, tem 10 para um lado, 9 para o outro, então você vai ser o 10º da outra equipe, né? Você instigar nesse sentido os alunos, obviamente, vou dar outro exemplo, só para terminar, né? Mas vou dar outro exemplo. Os alunos, quando sentem prazer em fazer sua aula. E outro exemplo que eu ia dar é, quando eu trabalhei um tempo atrás em resort, com a parte de recreação, tinha tios, que a gente chamava os recreadores de tios, primeiro, os pais, isso, comentário dos próprios pais, dos hóspedes, né? Que eles perguntavam, filho, para onde vocês querem ir nas férias? Para onde vocês querem ir no recesso, no feriado? Primeira coisa, eu quero ir para o tal resort. Cara, por quê? Por conta dos tios que as crianças ficavam, quando ficavam no resort. Então, tinha tios que faziam as atividades que eles, a todo momento, eles eram requisitados. Por quê? Aí você começa a entender o porquê. Eram os tios mais aloprados, eram os tios mais ativos, eram os tios que faziam brincadeira, entravam no banho de lama junto, que é o que você falou, eu poderia dar o banho de lama e falar, molecada, vai lá, entra lá, faz isso, faz aquilo. Esses tios entravam junto, cara. Faziam gincana de torta na cara, levava a torta na cara, dava a torta na cara. Todas as atividades, eles participavam ativamente. Então, eram tios extremamente requisitados e lembrados. Até hoje tem criança que se lembra desses tios. Então, eu uso isso como exemplo para responder o que você está dizendo, o que você perguntou. Eu vejo como extrema importância e relevância para quem está recebendo as atividades, seja na escola ou fora dela, a sua participação ativa. E, óbvio, cada ambiente de trabalho vai permitir uma participação mais frequente ou menos. Como eu dei o exemplo, fora da escola é mais fácil, talvez, você participar das atividades, correr junto, nadar junto, pedalar junto, né, fazer um treino de musculação, fazer uma aula de dança. Por exemplo, aula de dança. Tinha aula na academia que eu não dava, de ginástica. Outro professor dava. E eu tinha aluno de personal que fazia essas aulas. Quando eu tinha horário livre, eu ia lá e fazia aula junto com o meu aluno, ou com a minha aluna, do lado dele ou dela, né? Poxa, eu via na cara da pessoa, e não fiz uma mensuração objetiva disso, mas eu via na feição da pessoa a felicidade dele ou dela. Pô, meu professor está aqui do meu lado, olha que massa, está fazendo junto comigo. E lembre-se, os outros também estão vendo isso, os outros potenciais clientes. Porque como nós somos prestadores de serviço, todos eles, toda a nossa vitrine tem pessoas olhando a todo momento. Então, às vezes, além de você ser competente, você é um cara carismático, você é um cara estratégico. E aí eu nem vou entrar em detalhes em termos de marketing profissional, mas são dicas que eu vejo que vão mudar a sua atuação profissional, vão te ajudar, vão te beneficiar também, não só na questão profissional, mas na questão de saúde. Se, obviamente, você faz atividade física junto, o exercício físico junto, você também está tirando benefício daquilo. Você corre junto com o seu aluno, você também está trabalhando o teu cardiorrespiratório, a tua saúde de forma geral. Então, é positivo para você nesse aspecto e, muitas vezes, você faz a tua propaganda profissional com melhor qualidade. Então, eu vejo que, independente do ambiente de trabalho, vale a pena você pensar em estratégias para melhorar a sua participação mais ativa. Aí, como outro exemplo para fechar essa resposta, você está lá na escola, dividiu o time, por exemplo. Naquele dia chuvoso, dia de frio, foram poucos alunos.
Faz tem 4 para um lado e outro time tem 3. Eu vou ser o quarto jogador, independente da modalidade, né? E lógico, aí se você joga muito bem futebol, futsal, por exemplo, e é futsal a modalidade, deixe os alunos ganharem, né? Faça um gol, erre uma bola, erre né? Mas dose essa condição. Mas, de forma geral, participe. E não espere o dia chuvoso, não espere o dia de frio. Pense em estratégias de forma rotineira que você possa participar. E pode ter certeza, bons frutos você vai colher dessa tua atuação. Acho que isso você perguntou, né? Sim, professor. Sim. Valeu. Mais alguém aí? Mais alguma coisa? Vamos lá, temos menos de 1 minuto para encerrar esse vídeo. E acho que daí estamos tranquilos, né? Professor, eu não queria falar, tipo assim, igual o Tony falou assim, às vezes também nem precisa, tipo assim, de estar participando na prática ali na escola, mas também aquele professor, vamos fazer um jogo de voleibol. Ele ser o árbitro do jogo, ou tipo assim, ele tá ali, porque tem muitos professores que colocam o próprio aluno para ser árbitro e senta e fica lá, sem fazer nada. Então, às vezes, você não precisa nem estar ativo, mas você tá ali perto do campo, você tá dando dica, dando uma coisa assim, tipo assim, eu acho que isso também já favorece bastante, né? Lembra assim, gente, principalmente na escola, né? É o horário de trabalho. Você está recebendo para aquilo. Então, você ficar sentado, por exemplo, ficar com a bunda sentada e mexendo no celular, você não está trabalhando, né? Então, e as pessoas estão vendo isso. Então, eu acho que a todo momento a gente tem que se preocupar com isso. Eu, por exemplo, eu mesmo, quando estou dando aula em sala de aula, eu só atendo o celular, isso é uma coisa importante. Já até aviso, gente, hoje eu estou esperando uma ligação, é importante. Caso contrário, eu ponho de tela para baixo e procuro não mexer no celular. Porque é difícil, né? Você não mexer hoje em dia. Mas você está trabalhando e as pessoas estão ali recebendo o teu serviço. Então tem que se controlar e não deixar aquilo virar um hábito. Que se torne um hábito você participar ativamente das atividades, e não o contrário.